Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez? Fala, Felipe. Fala aí, Gabriel, meu amigo, como está você? Mais uma sexta-feira de gravação pra gente tirar onda, tudo bem aí? Mais uma sexta-feira, hoje com um filme especial e temos convidado também, mas primeiro, Felipe, como você sabe, vamos falar do filme, né? Sempre fala do filme primeiro. Tudo bem, eu já estava ansioso para chamar nosso convidado, mas hoje o filme também é uma pancada na moleira, hein, Gabriel? Esse daí é soco no estômago, não tem Isso como não. não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse filme. Quando a gente estava fazendo o trabalho do Não Era no Spotify, a gente conversou um pouco sobre ele. Filme do diretor Christopher Nolan. Hoje vamos falar sobre Interestelar. Você que está aí de casa, já assistiu esse filme? Recomendo muito. Exatamente, Felipe. Hoje a gente vai falar sobre o filme Interestelar. Interestelar. A gente vai dar um resuminho aqui do filme para a gente poder introduzir para você que não viu ainda. As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os próprios filhos. Gostou do resumo, Felipe? Top! Isso daí Falei você com usou voz de agora, né? locutor hoje. Cara, acabei de ver Maravilha. aqui, porque do nada. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é quase uma unanimidade. Quem assiste gosta muito, né? Não tem aquele 880. Quem assiste gosta muito. Então vamos conversar com um amigo hoje, né? Isso, Gabriel? É isso mesmo. Um amigo, já trabalhou com a gente muito tempo. Aliás, ele que iniciou o canal do YouTube do Mário Cozinha. É um cara, rapaz, que acompanha a gente em tanta coisa, já fez tanta coisa com a gente que chega a ser. Não dá para falar tudo, não. Não dá para falar tudo que a gente fez, não. Mas chega a ser engraçado. Agora, eu não consigo apresentar esse cara, porque ele tem mais trabalhos do que o Julius, assim. Ele tem formação em várias coisas, Isso é muito faz talentoso. várias coisas. Então, eu vou chamar ele e aí ele se apresenta. O que você acha, Felipe? Eu acho a melhor ideia, Gabriel. Então, com vocês, o nosso convidado de hoje, Gustavo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aí sim, já conhece a vinhetinha mais top do Brasil. Tudo bem com você, Gustavo? Estou ótimo. E vocês? Tudo certinho? Tudo Tranquilo e ótimo, calmo. graças a Vamos com açúcar. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Que é isso, um prazer inenarrável estar aqui em Aí companhias sim. tão ilustres. Bom, meu nome é Gustavo, sou fundador da GUP Comunicação, tenho bacharel em cinema e, de acordo aí com as minhas aventuras, aí tenho aí alguns filmes, tenho contos, tenho um portal que fala sobre cinema, literatura e quadrinhos, que é o Formiga Elétrica, temos vídeos no YouTube, podcasts. Enfim, não dá para falar tudo porque eu até quase fui jogador de boliche. Então vamos se ater à parte cultural, que tá bom demais, e vamos falar do filme que é muito mais interessante do que eu, né? Então. Deus. Rapaz, não sei não, viu? Mas Muito é isso bem. mesmo. Interestelar, Gustavo. Você trouxe algumas opções e você colocou nessas opções esse filme. Eu queria, primeiramente, se o Gabriel não tem algo a perguntar antes, perguntar para você o porquê. Então vamos lá. Quando a gente estava conversando, né, de eu fazer uma participação aqui no Cá Entre Nós, pensei, poxa, tantos filmes que dá para falar, daí eu mandei uma listinha para o Gabriel, uma lista bem diversa, né, com drama, tudo mais, filme norte-americano, filme japonês, enfim. E o Interestelar eu coloquei muito mais por ele ser um filme que ele se destaca no cenário de filmes de ficção científica, no sentido justamente da ciência, né, no cinema. Por quê? Quando você pega a literatura de ficção científica, você tem uma distância conceitual enorme para o cinema de ficção científica. Então, por exemplo, quando o Asimov, na década de 50, estava escrevendo a trilogia da Fundação, que é uma ficção científica maravilhosa, no cinema a gente estava tendo Guerra dos Mundos, do George Pal. E no caso, o que acontece? O Guerra dos Mundos, embora, enfim, seja até um livro do Orson Welles muito legal, tal, mas é uma história do século XIX. Né? O Orson Welles escreveu isso daí no século XIX. Então, olha só a distância de tempo que nós temos, né? Então, a gente está falando na década de 50 no cinema, falando de invasão alienígena, enquanto na literatura nós já estávamos com conceitos muito mais aprofundados, até Asimov colocando não só os conceitos de robótica dele, mas também
questões mais filosóficas dentro da ficção científica, questões muito aprofundadas. Então, a literatura de ficção científica ela sempre teve esse destaque em comparação ao cinema. Ela sempre foi muito mais profunda e, muitas vezes, muito mais hard science. O que nós entendemos por hard science? A gente costuma dividir as obras de ficção científica em duas caixinhas, né? Não falando de gênero, mas falando de algum estilo, que no caso é o hard science e o soft science. O soft science, a ciência utilizada na história, ela é só uma desculpa para a história acontecer. A ciência ela não é uma ciência exata, ela está ali só para dar algum tipo de auxílio para os personagens, mas a história dos personagens acaba sendo um fio condutor. Por exemplo, vamos pegar Star Wars. Star Wars é soft science, porque é para ser um filme de aventura, tudo mais. Ninguém está preocupado com a ciência real ali. E quando eu digo ciência real, não entendam pela ciência que existe em nosso mundo, mas sim a ciência naquele mundo ter regras bem estabelecidas, tá? Que eu quero dizer com isso? Poxa, você tem lá Star Wars, todos os planetas têm a mesma gravidade, né? Todos os planetas falam inglês, todos os planetas têm uma atmosfera respirável, enfim, Star Wars... tudo que é colocado lá de ficção científica é o quê? São naves, raio laser, esse tipo de elemento um pouco mais fútil, mas que está lá só para dar ação para a história. A história em si, no caso do Star Wars, é uma fantasia. Né? Tanto é que começa, há muito tempo atrás é uma galáxia muito distante. Nada mais é do que uma releitura do Era uma vez, em um reino muito distante, uma princesa, um cavaleiro, etc, etc. Quando a gente vai para hard science, a hard science fiction, ela tem uma ciência que tem suas regras muito bem estabelecidas e a trama acontece por conta dessas regras. Então, no caso aqui do Interestelar, nós temos aí uma união de duas coisas. A hard science, porque o universo tem as regras bem estabelecidas, mas nós também temos a inserção da ciência real aqui, que é um dos filmes de ficção científica mais acurados cientificamente. Ele tem algumas liberdades, sim, mas a maior parte dele, ele é super acurado. E não é à toa, porque o filme ele teve a consultoria técnica do Kip Thorne, que ele é um físico, que ele trabalhou muito com Stephen Hawking, inclusive, e ele não só atuou nesse filme também, como ele foi o consultor técnico do Carl Sagan, no livro Contato, que posteriormente virou filme também. Não à toa também trabalha com o conceito de buraco de minhoca, buraco negro, relatividade, tempo, tudo mais, que é a área do Kip Thorne, que é um físico. Então ele ficou lá do lado do do Christopher Nolan, do irmão do Nolan, o Jonathan Nolan. Ali, para que esse buraco negro funcione dessa forma, tá aqui as equações, tudo mais. E só uma curiosidade, antes da gente entrar no filme, todo filme que a gente já viu com buraco negro, a imagem de buraco negro, normalmente era uma bola preta e um halo em perfil, né? Só um halo meio que horizontal. O que aconteceu? Quando o Kip Thorne mandou as equações para o técnico de efeitos visuais do Interestelar, ele mandou as equações e falou, olha, a luz ela vai ter uma deformação de acordo com essas equações, bababá, tá aqui para você simular. O cara rodou isso nos maiores computadores possíveis e gerou aquele buraco negro que, além daquele halo horizontal, você tem aquele vertical. Vocês lembram bem da capa do filme? Uhum. Da capa do filme, né? Do buraco negro gargantua. Então, ele não é só aquele disco de acreção na horizontal. Você também tem um outro halo. Só que esse outro halo, ele não é um outro disco. Ele é a deformação do halo horizontal que está refletindo nessa parte aqui por causa da gravidade. Só para eu explicar para vocês, para não ficar muito, muito tenso. Imagina que a gente tem no meio dessa folha de papel o buraco negro. E o resto da folha é esse disco do buraco negro, esse disco de acreção. A luz que está saindo daqui, desse disco, ela está indo para cima, só que ao invés dela ir na perpendicular, ela vai se dobrar por causa da gravidade aqui. Então vai acontecer isso, que é o que a gente vê no buraco negro. E isso foi tão forte que anos depois... a NASA tirou a famigerada foto do buraco negro, né? E ficou igualzinho do Interestelar.
porque o Interestelar ele gerou a simulação mais perfeita possível de como seria um buraco negro. Aí depois, anos depois, a gente tem essa foto que bate praticamente ipsis literis com o modelo do filme. Então, isso destaca o filme de uma forma incrível, né? Muito legal. Peraí, vamos ver se a gente está acompanhando bem a aula. Então, tem o hard science, que se concentra mais na questão científica, e tem o soft, que se concentra mais na parte da ficção, né? Então, ficção científica, uma é mais digamos ficção, que se outra é mais concentra científica. mais na parte da... Assim, não se preocupa em ter um universo científico exato coeso. Tá? Não se Entretenimento preocupa. acima da ciência. Perfeito. Por exemplo, filme de super-herói. Filme de super-herói, chega lá o Homem de Ferro, legal, eu tenho nanotecnologia, faz minha armadura surgir e tudo mais, babá. Enfim, tudo acontece que, assim, é para impulsionar a ação, impulsionar o personagem, enfim. A ciência é usada como desculpa na soft science. Na hard science, a ciência é usada como parte essencial da trama. Por exemplo, Interestelar tem a questão da relatividade e tempo. Então, todo o dilema do Cooper de ir na missão ou não é porque um dia que ele passe na missão são anos aqui na Terra, que foi o que o Gabriel falou no começo. Ele pode terminar a missão e os filhos já terem morrido. Então, isso é uma consequência da ciência acontecendo. Então, a ciência ela faz parte ativamente da trama nesse sentido. Perfeito. Esse é um filme, essa é a característica principal do filme, né? Porque acho que todo mundo que viu ou depois foi pesquisar um pouco, todo mundo fala que teve uma base científica muito forte. Além de ser um trama, ter um entretenimento muito bom dentro do filme, eles fazem também não ficar tanto em torno disso. Eu acho que essa é a principal característica ainda, porque é um entretenimento acima da ciência, mas a ciência está muito bem consolidada no filme. Então fica uma coisa... Eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado para fazer esse filme, e assim, as filmagens, vai entrar nisso, Gustavo, com certeza vai falar sobre isso, porque eles fizeram tudo do jeito para ser um pouco mais fidedigno possível, e eu acho que isso daí não sei se é extraordinário até para o próprio cinema, não sei nem se já existiu algo parecido. Você falou do Contato, mas não sei, é muito raro ver alguma coisa desse gênero, né? É raro porque isso acaba... Limitando não seria a palavra correta, mas é uma palavra didática. Limitando o roteirista nesse sentido. Para vocês terem ideia, isso já um pouco à frente no filme do Interestelar, quando eles estão indo de planeta em planeta perto do buraco negro, você tem, por exemplo, aquelas ondas gigantescas, que na verdade aquilo lá não é onda, é a maré do planeta. Depois eu até entro nisso, que é uma coisa interessante. Mas vocês vão lembrar que 1 hora naquele planeta são 7 anos aqui na Terra. A cada hora que eles ficam lá são 7 anos aqui na Terra. Para que isso cientificamente, né, fisicamente fosse possível, essa dilatação do tempo nessa escala, 1 hora para 7 anos, o planeta tinha que orbitar muito próximo do buraco negro. Só que para ele orbitar muito próximo do buraco negro, o buraco negro ele não poderia ser um buraco negro comum, por assim dizer, ele tinha que ser um buraco negro com rotação. E além dele ter o buraco negro com rotação, ele tinha que ter uma massa tal, enfim, várias condições. Então o Kip Thorne, ele colocou todas as condições, é claro que ele foi ao extremo, mas ele chegou a uma conclusão e falou, dentro dessa condição é possível termos essa diferença de tempo. Até mesmo para o personagem do Matthew McConaughey, o Cooper, ele poder cair no buraco negro sem ser despedaçado. Então, essa questão do buraco negro giratório, tudo mais. Enfim, são várias questões técnicas, mas tudo isso no filme tem esse embasamento. Então, o roteiro e a parte técnica foram juntas. E assim... É uma coisa muito específica. Então, normalmente, quando o roteirista vai escrever algo, ele não vai ter esse conhecimento específico. Normalmente, ele, dependendo do filme, da série, ele vai ter alguns consultores científicos, mas ele vai usar o que lhe interessa e o resto, gente, paciência, a gente dá o nosso jeito aqui. House, por exemplo. House tem toda a consultoria médica ali, que é legal, é muito bem feita, só que o timing... a pessoa está com essa doença, tal, tudo mais. Quanto tempo ela vai viver, quanto tempo vai levar para morrer, para ficar mal, tal, tudo isso a série manipula para dar certo o drama da série. Então, ela utiliza algumas informações que lhe são de interesse
e aquelas outras que vão atrapalhar a narrativa da história, eles descartam. E tudo bem, isso não é errado, de maneira alguma. É uma obra de ficção, o artista tem total liberdade. Só que o fato de ser tão difícil você conseguir unir essa questão da narrativa com algo cientificamente acurado é o que faz o Interestelar realmente se destacar, que ele consegue isso com maestria. Nossa, totalmente. E faz a gente pensar bastante, né? Porque se é um filme que está alinhado com aquilo que já é científico, e- nossa, e aí tem a gente conversar sobre essa estrutura do tempo que o filme traz. E tem muito pano para manga aí, mas, cara, você falou da parte que eles estão nesse planeta onde vem ondas gigantes, que você disse que não são ondas, né? O mais legal é que nessa parte começa uma trilha sonora que tem um ritmo tic, tic, e ali cada batida ali é um ano que passa, né? Isso é muito legal, a forma como eles colocam sutilmente isso. Não, e Exato. é muito bom. E fora isso, ele deve ter feito um trabalho absurdo, porque também a trilha sonora é absurda. E foi feita especialmente para o filme, e o timing da trilha sonora parece coisa de louco, assim. Então, esse fato que você trouxe, por exemplo, muito legal, assim, mas a única coisa que eu imaginava era isso. Cara, como que eles fazem isso? Tipo, quanto tempo leva para fazer um negócio desse, assim, sabe? É muito tempo, isso eu posso garantir. Eu também estava pensando em até ouvir o Gustavo num outro sentido, porque além de ser um filme muito científico, ele também é um drama, ele também traz a parte de amor de drama mesmo, entre pai e filha, entre homem e mulher, né? Então ele consegue unir as duas coisas de uma forma muito real, né? E Exatamente. um pontinho. O filme, ele, para mim, também se gira muito em torno em relação ao tempo. E aí o tempo científico, o Cronos e Kairos, como eu vou falar, né? Então tem os dois tipos de tempo então o trama está muito envolvido nisso, tanto do tempo e embasado no tempo científico, então fica uma obra muito boa. Exato. Isso que vocês falaram da trilha sonora é incrível, porque, como o Gabriel falou, é um filme sobre tempo. Isso é fato. Aliás, não é a primeira vez que o Nolan faz isso, e nem foi a última, né? O Tenet, o último filme dele, também foi sobre isso. Até o próprio Dunkirk, ele mexe com isso quando ele une as linhas narrativas do filme. O Amnésia fala muito disso, enfim. A Origem também tem muito esse negócio do tempo. O Nolan adora brincar com isso. E nisso a trilha sonora é essencial, porque nós temos muito bem consolidado no nosso organismo o ritmo pelo som, né? Muito mais do que pela imagem. Então, por exemplo, se você está vendo um show, pode ser da banda que você mais gosta. Se você vê no mudo, eles tocando, vai ser muito difícil você adivinhar que música que é. Agora, se você pede para o maestro Zezinho tocar 3 notas, você vai adivinhar na hora. Você pode ver 1 hora de show, você não vai adivinhar qual música que é, a menos, é claro, que você toque algum instrumento, conheça as notas, e daí você vai conseguir se acertar. Mas o som é muito forte. Então, no caso, principalmente do Interstellar, a gente tem a música sempre lembrando isso pra gente, em todo momento. Porque com a imagem, imagina só que piega seria se eles naquele planeta que para eles 1 hora são 7 anos na Terra, imagina o Nolan intercalando essas imagens. Pessoal, deu 1 hora na Terra, aí volta para a Terra, um time-lapse, né, da folha desabrochando, murchando, tudo mais. Não dá. Então, como é que você vai passar essa sensação na narrativa de que o tempo passou? É pela música. E como que isso acontece? Você está naquele planeta, você começa a ter uma tensão. Aí você pensa, tensão porque tá vindo a onda, tudo mais, tal. Só que fica uma coisa te incomodando. Quando o Cooper chega naquela salinha e vê o vídeo dos filhos, aí acabou. Entende? Aí acabou. Rapaz. Então você fica tenso, nessa hora você relaxa, só que aí você percebe. Assim como o próprio personagem do Cooper percebe, porque até então, nesse momento do filme, ele só sabia das consequências de uma maneira mais intelectual. Ele sabia racionalmente. Só que ali é quando caiu a ficha. Ali entrou... Ali foi o desespero. Ali não tem como. Então isso é uma maestria da narrativa muito legal. E o que representa muito bem o que é o tempo. A gente não percebe ele passar realmente assim. Então, do nada a gente percebe que passou. Na teoria a gente sabe muita coisa, mas na prática, do nada a gente toma esse susto. Então, essa cena, para mim, representa muito o que é a vida, assim, como a gente lida também.
Então, claro que lá é no maior exagero possível, assim, para a gente conseguir entender, mas isso representa muito, assim, esse lapso do nada de que aconteceu, a gente tem várias vezes na vida, né, também. Exatamente. Eu acho, sabe o que eu acho legal também, Gabriel? Que é um filme, ele reúne três pilares muito importantes, se você for parar para ver, tá? Que estão na essência do filme, que é a arte, essa parte do tempo, o amor que ele sente pela filha, o amor que ele perdeu, como isso nos envolve, a arte, o cinema. Ciência, porque é um filme que está baseado na ciência, e a filosofia, por estar falando essencialmente sobre o tempo. Então, arte, ciência e filosofia unidos numa mesma obra ali, não é? Que, meu, não sei nem explicar o quanto que eu gosto desse filme, cara, porque justamente por ser tão real, por procurar ali seguir uma linha de raciocínio dentro da ciência, é o que você precisa depois, acaba o filme, você fica pensando, olhando para a janela, assim, pensando na vida. Muito, muito bom a forma como ele faz você refletir sobre o tempo. Tudo, presente, passado e futuro, tudo numa coisa só. E o filme mostra isso de uma forma muito clara. Exato. E ele trabalha com um conceito de tempo também super legal, que assim, algumas pessoas erroneamente taxam o filme como circular na questão do tempo, né? Ah, porque ele vai lá se comunicar com a filha no passado, tal, só que na verdade não existe passado, presente e futuro. É tudo uma coisa só. É como se você pegar um quadrinho. Tem lá uma história em quadrinhos, ela tem lá o seu começo, meio e fim, só que assim, você vai no fim, você vai no meio, tá tudo ali, já pronto. E o filme fala muito disso, é que o humano, ele segue no sentido da entropia, mas o tempo ali, ele é eterno, né, ali. Então, é porque a gente... É que é muito complicado você entrar na parte técnica aqui, mas o tempo como uma dimensão é a única dimensão que a gente não consegue ir para trás, né? Se a gente pensar em outras três dimensões, para cima, para baixo, de um lado para o outro, na diagonal, para cá, enfim, se a gente pensar nessas três dimensões, eu posso pular, posso me abaixar, posso andar para o lado do outro, andar na diagonal, posso fazer tudo isso. O tempo não, o tempo eu sigo e eu não tenho como voltar para trás. Mas isso, ok, isso o ser humano, o universo não funciona assim. E daí, quando você está lá na parte final do filme, quando ele entra no buraco negro, ele entra naquele tesseract, né, aquele hipercubo, ali, o que está acontecendo? Ali é uma forma ilustrativa de mostrar como seria todas as dimensões juntadas, aglutinadas no mesmo tempo, que obviamente é impossível transmitir essa ideia visualmente, mas o Nolan tentou lá da melhor forma possível fazer isso, e ainda colocar outra coisa, que é a questão da gravidade, poder atravessar o tempo, que o Kip Thorne também colocou, é claro, é um ensaio muito extremo, muito especulativo, muito improvável, mas ainda assim é um ensaio que colocou para corroborar o filme nesse sentido. Só para dar mais gabarito para o Kip Thorne aqui, que eu já até falei mais Kip Thorne do que Christopher Nolan já nesse programa, mas faz sentido, que vocês lembram quando teve as descobertas das ondas gravitacionais há pouco tempo? Claro que não. Quem desenvolveu... Não? Há pouco tempo a gente conseguiu medir... A gente não, porque eu não faço parte da equipe dos técnicos, né? Mas conseguiram medir a colisão de dois buracos negros que se chocaram há bilhões de anos atrás. Só como é que eles mediram isso? Justamente pela onda gravitacional que esse impacto gerou. Porque, assim, quando a gente está falando de ciência, infelizmente, o público geral não tem muito conhecimento disso, até mesmo por falha da própria academia, que não divulga isso corretamente. Mas quando os astrônomos observam qualquer coisa no universo, a frequência que eles menos veem é a luz visível, que é o que a gente vê. Eles analisam muito com telescópios com ondas de rádio, raio-x, ultravioleta. Quando você pega o espectro eletromagnético, ele é gigantesco e a luz visível é só uma fraçãozinha aqui. Então, nós temos aparelhos para identificar cada uma dessas coisas. Por exemplo, se é para você ouvir uma música, qual antena do seu corpo você vai usar? A orelha, os ouvidos. Se você quiser ver alguma coisa, qual antena você vai usar? Os olhos. Se você quer sentir o cheiro de alguma coisa, o nariz. Se você quer sentir a textura de alguma coisa, o tato. Enfim, nós temos ferramentas diferentes para detectar diferentes coisas. E as ondas gravitacionais, elas são coisas que só a partir de um instrumento você consegue ver, ou seja, um instrumento para ver essas ondas gravitacionais, ou seja, uma nova forma de desbravar o universo. Quem foi que desenvolveu isso? O Kip Thorne.
Por isso que ele é o cara Caraca. fera que tá aí por trás aí do filme. Nossa, Não é qualquer interessante um, isso. não. Interessante, porque a nossa percepção humana ela é realmente limitada nesse sentido, né? E depende de qual escala você quer falar para falar o quão limitada ela é. Um exemplo disso é você pegar aqueles, sabe aqueles negócios que faz barulhinho, tim, que fica vibrando por um tempo. Se você bate com muita força, ele vai fazer um tec, né? E não significa que essa vibração não exista também. Significa que você não capta. Então, instrumentos para captar isso, eu acho que mais ou menos isso, né? E Exatamente. confesso que eu sou desse pessoal aí, viu, Gustavo? É a primeira vez que eu vi Também. Interestelar, eu entendi o conceito, mas tudo que tinha para se basear em relação a isso, para mim, era nada. A segunda vez também. A terceira vez também. Agora eu tô aprendendo um pouco, na realidade. Não, mas é normal, porque é um tema complicado mesmo. E não é um tema que a gente aprende na escola. E eu tava vendo que buraco negro, os negócios é maior do que a gente imagina, né? Tem uns no centro da galáxia aí que é 4 milhões de vezes a massa do Sol, meu amigo. Imagina isso. Isso, daí é um pequeno. E, então, imagina a colisão agora que eu tenho um É. pouco da dimensão, quer dizer, Não, pra você tentando. ver, é uma coisa tão grande que foi uma colisão que aconteceu há bilhões de anos. Imagina como você jogar uma pedra num lago e faz as ondas. É um impacto de uma magnitude tal que depois de bilhões de anos a gente ainda sente esse tipo de perturbação. E por que que isso é importante é, aqui no filme? Porque nós estamos falando de humanidade. Né? A humanidade tem que sair do planeta para poder se salvar. E também é legal a questão do fungo, né, da praga que eles estão falando, porque algo semelhante aconteceu no início do século passado, lá nos Estados Unidos, né, o chamado Blight. Ele aconteceu de verdade. Tanto é que no começo do filme, vocês sempre tem aquelas pessoas, aqueles idosos falando, a gente colocava o prato virado, Era os real? panos. Então, tirando a Ellen Burstyn, que é uma atriz maravilhosa que faz a personagem da Murphy já idosa, tirando ela, as outras pessoas que falam são idosos que passaram por esse momento na vida real, eram Que crianças. legal. Então, elas Interessante. estavam relatando o que acontecia. O que acontece com esse fungo? Ele ataca algumas plantações e quando ele ataca essas plantações, aquele solo ele fica sem nenhum vegetal. Então ele vira desértico. Né, uma característica do solo norte-americano. Coisa aqui no Brasil seria um pouco diferente, mas lá aconteceu a desertificação do solo. Então, por isso as nuvens de poeira, tudo mais. Então, isso é muito legal que o filme pegou, uma coisa real que pode voltar a acontecer naturalmente. Então, assim, a humanidade tem que tomar uma decisão muito extrema para ir. Então, é um filme de extremos, né? Decisão extrema. A gente não vai se mudar para a Lua, para Marte, aqui do lado. Não, tem que ir um lugar lá longe. Então, é tudo extremo. Então, é muito legal quando eles usam essas soluções extremas em uma ciência que ela é extrema. Porque a gente está falando aqui de um domínio que não é o domínio newtoniano. As equações de Newton não funcionam já aqui, são só as equações de Einstein. Então, a gente está falando aí de uma física muito mais atual, né? Muito, muito mais avançada. E algo que é muito complexo. Algo que é muito complexo. Então, para vocês terem ideia, o Einstein, quando ele fez a teoria da relatividade restrita em 1905 e a teoria da relatividade geral em 1915. E só recentemente que a gente está conseguindo provar várias coisas que o Einstein falou. Né? Muitas coisas foram provadas de tabela por outras coisas que, para acontecerem, dependeria que as equações de Einstein estivessem corretas. Mas a parte mais extrema mesmo, mais recentemente que a gente está vendo tudo mais. Por isso que o nome do Einstein vira e mexe volta à mídia, justamente por conta disso. Então, isso é uma coisa sensacional. Né? Cara Nossa, diferenciado. muito legal. Não, muito legal. E realmente o que você falou, acho que até para entrar na faculdade, eu lembro que ainda tinha artigo que saiu em relação a novas teorias que estavam falando sobre o que ele tinha escrito, o Einstein tinha escrito. Então, realmente, e sempre vira e mexe vem alguma coisa nova. Acho que isso daí na ciência é muito comum, né? Tipo, é tudo sempre novidade, vai sempre aparecendo coisa nova, assim. Eu que sou muito leigo, na realidade, para falar sobre o assunto, por isso que eu não consigo falar tanto da teoria, mas eu sempre vejo saindo nas mídias. Não, mas é impressionante como, apesar, né, da linguagem ser uma linguagem mais específica e de serem termos complexos e conceitos complexos da nova física,
da nova ciência, digamos assim, o filme consegue trazer isso de uma forma simples, né? E eu gosto disso. Porque ele traz Você um elemento acompanha. dramático. Isso que eu ia falar. Ah, é? Ele traz uma. Eu acho que é isso também. Eu consigo identificar algumas coisas porque ele traz o elemento dramático, ele não traz tanto a explicação científica, assim. Não vem por meio de fórmula em sala de aula, vem por meio de trama no cinema. Então você aprende. Para quem gosta, por exemplo, de ver cinema e tal, você acaba aprendendo, te prende atenção. Agora, se tivesse uma sala de aula, alguém falando sobre a teoria e botar um monte de fórmula, provavelmente não estaria prestando atenção. Exato. Porque ele usa um dos maiores clichês do cinema, que é a bomba relógio. Em que sentido? Vocês vão entender. Existem inúmeros filmes de ação que tem uma bomba para explodir com um timer que, que bomba no mundo real tem um relógio? Né, cara, Vocês já pensaram nisso? Não faz sentido algum. Isso é uma coisa do cinema. Para quê? Para gerar atenção, para você ver a câmera focando lá, 5 segundos. Meu Deus, 5 segundos, o cara não vai conseguir sair daí. Só que esse elemento da bomba relógio, ele é utilizado de inúmeras formas. A origem do próprio Christopher Nolan, ele usa muito isso. Né? Por quê? Porque o cara leva um tiro, tá morrendo, então eles falam, a gente vai ter que entrar numa outra camada de sonho para ganhar mais tempo, mas vamos ter que ir rápido, bababá. É um elemento bomba-relógio. O que é o elemento bomba-relógio? Nós temos um tempo X para fazer isso, senão nada vai dar certo. E o Interestelar é assim. Além do tempo da humanidade, tem também o tempo de vida dos Sirius, do Cooper. Né? Então, poxa, cada hora que eu passo aqui, a minha filha vai envelhecer 7 anos. Anne Hathaway, vamos, Anne Hathaway, vamos, bora, rápido. Então, isso deixa a gente assim tenso. Quando ele vai pular no buraco negro lá no final, ele fala, essa manobra vai durar não sei quantos anos, e daí a gente fala, a humanidade morreu, cara, já desiste, porque olha o tempo que tá passando. Então ajuda muito, porque a gente fica nessa tensão. Nós não precisamos entender como a relatividade funciona. Basta a gente entender que, legal, o cara tá aqui, mesmo que ele passe pouco tempo aqui, vai se passar muito tempo na Terra, então ele tem que correr mesmo, assim. Então, isso ajuda muito a gente, não necessariamente a compreender a ciência do filme, mas a acompanhar o filme, acompanhar. E isso é uma coisa muito, muito legal, uma coisa muito legal no filme que utilizou uma ciência que é uma ciência complexa, mas mesmo assim a parte da narrativa não deixou a desejar nesse sentido. É engraçado você falar isso, porque agora você falando, para mim, A Origem tem menos base científica, e é um filme muito mais complicado do que Interestelar, que tem toda uma base científica. Digo assim, eu pelo menos, né, pode ser pessoal, eu não me ative no Interestelar a estar sempre entendendo a teoria, ou sei lá, mesmo falando bastante ciência, e na Origem falta alguma coisa, preciso entender alguma coisa a mais, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, sabe? Então, mesmo sendo muito complicado do jeito que você está falando, realmente, agora olhando mais sobriamente, faz sentido, veio muito mais mastigado. Mesmo eu me assustando em alguns diálogos, falando, porra, eu não tô entendendo nada, eu voltava para entender e não entendia, assim, o que está acontecendo? É que isso também tem uma coisa que A Origem, até quando ele está no mundo dos sonhos, ele ainda está no nosso mundo. Você vê cidade e tudo mais, então você não tem tantas pistas para se localizar. Por isso mesmo a dúvida do final. Ele tá sonhando, não tá? Porque você não tem muitas pistas. Na hora que o peão vai cair ou não, o filme acaba. Então você não tem pista. Já no Interstellar, você tem 2 pistas. Uma que é o próprio espaço. Você saiu da Terra, você está em um novo mundo. Então ali você já está em um ambiente diferente. Então você já reconhece que é algo diferente, você aceita melhor essas regras novas. E a fotografia também. A fotografia no sentido da cor. Vocês podem perceber que quando está na Terra, a iluminação das pessoas ela é muito mais sépia, né? Um pouco mais amarelada, até para passar aquela ideia de deserto mesmo, por causa da poeira. E quando está no espaço, ela é quase que branca, assim, ela é meio neutra, né? Você não tem muita cor, assim, é algo muito neutro. Então, você tem essa dica visual, que não é uma dica para você parar e pensar, ok, já que a fotografia está assim, eu tenho que pensar assado. Não é isso. Mas você vai perceber, ok, aqui é um outro mundo. Do mesmo jeito que Matrix usa isso, né? Quando eles estão na Matrix, a fotografia é mais esverdeada, né? Você vê isso muito na pele do ator, que a pele do ator está mais esverdeada, os prédios, está tudo mais esverdeado. Agora, quando eles estão no mundo normal, na nave lá, Nabucodonosor, é tudo mais azulado.
né? Então, isso daí é uma dica visual para separar esses mundos diferentes. O espectador ele fica mais confortável, por assim dizer, ele não fica tão perdido quando você usa esse tipo de diferença na fotografia. É aquele tipo de coisa que você fala com a sua percepção, mesmo se o seu racional não percebe, né? Você entende mesmo sem entender a elaborar na mente. Agora, sabe o que eu acho legal? Que o filme ele coloca o amor, né, nessa equação, entre tempo, espaço, ele coloca o amor em duas situações. Primeiro, o amor do Cooper pela filha dele, que tá no fundo de tela o tempo todo, de toda a missão, a gente tá sentindo junto com ele aquilo ali, né? Na hora que aquela cena que ela tá falando ali com ele, depois que ele volta, rapaz, aquilo ali... Que ator também. Pelo amor de Deus. Então, não só nesse amor pai e filha, mas também, porque é o seguinte, vejam bem, o cenário é o seguinte, a Terra já não tá mais produzindo alimento, a gente vai morrer. Paralelo a isso, abre-se perto de Saturno, se eu não me engano, Júpiter, alguma coisa assim, um buraco de minhoca. Isso, Saturno. E aí a NASA entende, bom, nosso planeta tá morrendo, e abriu um túnel ali pra gente, então tem alguém ajudando, então vamos nessa. E aí eles mandam, numa missão chamada Lázaro, alguns tripulantes, cada um deles vai para um planeta, um possível planeta, e lá eles têm que instalar o sinalizador para se comunicar aqui com a NASA, né? Então, e o mais bonito era que, assim, existiam algumas opções, acho que eram 3 planetas possíveis, não é? Alguma coisa assim. E a resposta certa era aquela que incluía o amor, que ligava o coração de um dos tripulantes que estava num desses planetas com o coração de uma das tripulantes que estavam aqui. E ela tenta convencer num discurso muito bonito e muito profundo o porquê que ela acredita que aquele seja o planeta. É claro que eles não escutam ela, porque o amor não tem essa força de argumentação, né? É um sentimento e a gente é que precisa ser racional, né? Não, exatamente. Nossa, muito bom, Vi, porque é um filme, de uma certa forma, racional, até muito bem embasado cientificamente e tal. Então, ele trazer esse discurso, e que era o correto, na realidade, no fim das contas, dentro de um filme tão embasado, tão racional, tão científico, é interessante, não tinha parado pra pensar nisso. É o discurso para você assistir algumas vezes. Você falou que gosta, Gabriel, de discursos que você sente verdade, assim, sente algo a mais, né? E o momento que ela tá argumentando com eles, até o movimento de câmera, Gustavo pode falar bem melhor que eu. Nossa, é linda essa cena, eu gosto muito. E isso é uma dica bem interessante. Quando ela tá falando, você já sabe que ninguém vai acatar o que ela tá falando. Por quê? Porque a câmera pega ela num plongé. O que é o plongé? É quando a câmera tá pegando o ator de cima para baixo. Ela tá um pouquinho inclinada para baixo. O contra-plongé, um pouquinho inclinada para cima. Quando você usa o contra-plongé, você tá mostrando poder. Né, é a visão de você como espectador está olhando de baixo para cima. Ah, sim, isso aqui. O plongé é diferente. Quando a câmera pega a Anne Hathaway nessa parte, ela está em plongé, a Anne Hathaway fraquinha. E quando os outros estão falando, não, para de falar besteira, vamos lá no outro e tal, tá no contra-plongé. Então, isso. Visualmente, você já saca que, eles não vão ouvi-la. Visualmente, você já saca, né? Não, vocês também sacam, É que... É muito sutil, né? Esse de sacar não é... Ninguém vai ouvir ela, não é... Mas você percebe que ali não tem verdade. Força. Exato. Porque, assim, uma coisa que é muito legal ver de bastidores de filme, não nesse caso do Interestelar, mas em outros, assim, no geral... É que às vezes você vê um filme, aí você vê um ator, você fala, nossa, esse ator é o cara, né, no filme, essa atriz, tal, chega e manda ver em todo mundo. Aí quando você vê bastidores, a pessoa que ela tava dando esporro é muito maior que ela, por exemplo. Assim, e no filme você fala, parecia que ela era gigante, né? Sabe esse tipo de coisa? Isso tudo são esses truquezinhos de câmera que vão fazendo justamente para mostrar esse tipo, ou de imponência, ou de fraqueza. E também tem uma coisa muito legal do filme, pegando mais essa parte conceitual nesse sentido, que no começo a Murphy sempre fala do fantasma. E o lance do fantasma, o que acontece? Fantasma é uma projeção de alguém que já morreu. Um conhecimento bem, assim, vamos falar assim, bem popular, seria isso. O que é um fantasma? Alguém que morreu, tal. Na ordem natural das coisas, quem morre primeiro? O pai, e não o filho ou a filha. Quem que é o fantasma dela? Nossa, é o pai. Senhora. Só que o pai ainda está vivo. E a filha vai morrer antes do pai, né? Só que o que acontece? Essa questão do fantasma, né? Isso é claro, interpretação livre, né? Total. Mas o que acontece? Vocês lembram que a filha, a Murphy, ela fica com raiva do pai do filme todo.
né? Porque ela compreende que o pai teve que ir, mas ela não aceita, né? Só que quando o pai vira o fantasma, ela aceita, de fato, né? Que é quando ele passa as mensagens, ela, é o meu pai, é o meu pai. Só que ali é o fantasma. É ele morto. Tanto é que ela não tem mais vida com ele depois. Ela vê ele no hospital depois, só que ele até tenta ficar e ela fala, meu, vai embora, eu tô aqui com a minha família. Tipo, ele não faz mais parte nesse sentido para estar lá presente. Não, ele agora faz parte como um símbolo. Então, ele conseguiu passar o ensinamento para ela, depois da morte, como praticamente todos os pais, né? Que o filho só compreende muitas coisas dos pais depois que os próprios pais morrem, né? Por isso tem uma frase famosa que fala: tudo que os filhos aprendem nada mais é do que o fantasma dos próprios pais. Né? Então isso daí é muito legal. Nossa, muito legal mesmo, velho. Pancada. A construção do pensamento foi legal. Que me fez pensar, rapidão, Gabriel, que essa ligação de amor de coração para coração, ela se dá no espaço, de um planeta para o outro, e no tempo, porque o filme trata-se justamente do toque, como um toque mesmo do futuro e do passado, através do Cooper e da filha. Nossa, pancada, cara, pancada. Interessante. Nossa, minha cabeça agora deu Não uma é? Deu uma... explodida duas seguidas, calma aí. Nossa, pancada mesmo. Legal. Esse filme tem que assistir, sei lá, umas 30 vezes para captar a totalidade do que ele passa, né, velho? Não, ele é ótimo nesse sentido. E isso que é legal, porque assim, a gente sente esse drama muito pesado, então é legal que o filme ele vai agradar os dois públicos, né? Até essa parte, quando a parte do amor fica muito verborrágica, eu até não gosto, é uma parte até que eu não gosto do filme. Quando ele tá lá com o Tars, fala, como é que você vai fazer para resolver isso? Ah, o amor, Tars, o amor. Não, você vai usar a gravidade para isso, é isso que você vai fazer. O incentivo é o amor, mas não é a ferramenta. Então isso é uma parte que eu acho que até fica meio o incentivo é o amor, piegas. Interessante. Isso, o incentivo é o amor, mas ele fala, não, Tars, é o amor que vai transcender aqui. Não é a gravidade, porque se não fosse aquele Tesseract, você pode amar o quanto que for, nem a Daniela Mercury vai conseguir mandar o amor lá. Então assim, essa é uma parte meio piegas, até eu acho, mas é uma coisa que ajuda muito a todos os públicos compreenderem. Pode sair uma pessoa sem entender nada da parte teórica do filme, não importa, ela ainda assim vai conseguir se emocionar, porque o filme, ele é um filme científico? Só que o tema do filme é pai e filha, né, no caso. Esse é o grande tema. Né? Porque quando a gente está falando da sobrevivência da humanidade, pode até falar, não, o tema do filme é a sobrevivência da humanidade. Peraí, sobrevivência da humanidade, a gente não está falando da mesma geração, porque a geração que vai sobreviver é a geração posterior à geração que foi na missão. Uhum. Então, assim, é pai para filho, é mãe para filho, é passagem de geração. Então, o grandíssimo tema é esse, é o que uma geração deixa para a outra, né? Totalmente alinhado com a ideia de que passado, presente e futuro atuam junto ao mesmo tempo. E só para fazer uma propaganda rapidinho, não tá demais, né? Se você quer descobrir uma forma de abrir esse campo temporal, passado, presente e futuro, e ver o que pode te mostrar, procura a constelação familiar. É mais ou menos isso que acontece. Pronto, passados comerciais aí. Caramba, gostei, hein? Gostei do que vocês falaram. Abriu muito mais do que... Porque eu vim para aprender um pouco mais de ciência, confesso, mas eu gostei como vocês trouxeram, juntou demais, deu um nó assim. É como se envelopou na minha cabeça o filme, sabe? Acho que deu vontade de ver de novo o filme. Acho que para abrir de outro jeito. Muito bom, Gustavo. Mas se quiser saber mais ciência, vamos lá. Lembra que eu falei das ondas? Ah, é verdade. Da maré. Isso, é da maré. Porque o que acontece? O que é a maré? A maré nada mais é do que o efeito da gravidade da Lua sobre as águas da Terra. O efeito maré ele acontece em todos os materiais, só que na rocha, a rocha não vai se deformar, porque é um efeito fraco, só que a água se deforma. Uhum. Então, por isso que a gente tem a maré. Né? Então, a maré é o quê? É a atração gravitacional da Lua puxando aqui essa água. Só que lá, no caso do planeta que eles estão, isso daí é tão intenso, porque eles estão tão perto do buraco negro e a força é muito grande, que você tem aquela colunona de água. Só que lá não é uma onda, é uma maré. Só que por que ela se movimenta? Não é que ela está se movimentando, ela está parada com relação ao buraco negro e ao planeta girando.
Então, eles estão girando e indo de encontro com essa onda. É como se Com fosse essa a mesma onda, onda com essa maré. dando volta, é isso? Oi? É como se fosse uma maré dando volta no planeta, assim. Isso, só que no caso a maré está parada, tá assim Uhum. com o buraco negro, só que a rotação do planeta é que está fazendo essa sensação de movimento. Caraca. Deve ter o tempo certo, né? Oi? Da maré. Então, eles sabem como o planeta está girando no momento. Então, eles sabem, não sei se era 7 minutos o que era, mas a cada X tempo ele ficava passando lá porque era onde eles estavam dando a volta no lugar que estavam. E por quê? Exatamente. Porque como o planeta fica muito perto da força do buraco negro, o planeta orbita além da velocidade da luz, entendeu? Então Não, essa não, ele imagem não vai além, ele não vai além. não vai? Não, não. Um pouquinho quase. Não, ele Pertinho. tem uma translação rápida, bastante rápida, mas não ultrapassa a velocidade da luz. E isso Então não. volta aí. Muito rápido. Desculpa. É muito rápido. Isso, muito rápido. Não, mas essa imagem é interessante. A água fica buscando o centro o tempo todo. Aí ela tá parada. É o planeta que tá ali. Interessante, Exatamente. fazendo rotação. Do cacete. Exatamente. É como se você tivesse numa pista de patins com o seu amigo e vocês seguram no braço e ficam rodando. O braço é como se fosse a maré. Só que imagina que seu braço está parado e seu corpo está girando. Então, Pode crer. o seu nariz vai ficar encontrando, assim, vira e mexe o seu braço. Muito foda. Imagina cair um livro aí de trás da estante do Gustavo. Eu ia Nossa, falar, Eu ia sair correndo agora. eu ia falar isso, que o Gustavo foi especialmente em Massachusetts, onde foi gravado... Falando diretamente onde do foi gravado- Percubo. É. Hipercubo. Mas isso é tudo muito legal. Toda a questão do buraco negro, a questão da relatividade, isso é muito bacana. É muito bacana porque é difícil um filme usar algo da ciência que seja anti-intuitivo, porque relatividade é anti-intuitivo, se você for pensar. Então, por exemplo, a velocidade da luz, né, 300 mil quilômetros por segundo, só que acontece, eu estou parado aqui, vocês estão parados aí. Se eu estivesse num carro, vocês me veriam me movimentar assim, certo? Então teria uma velocidade X aqui. Só que se vocês estiverem do lado desse carro, pilotando uma bicicleta, por exemplo, e estiverem na mesma velocidade que o carro, vocês vão me ver assim, correto? Parado. Para vocês, eu estou parado. Para quem está fora, está me vendo em movimento. Se eu jogo uma bolinha para frente, a 100 km por hora, vocês que estão junto comigo na bicicleta, vocês vão ver a bolinha indo a 100 km por hora. Só que se eu no meu carro estou a 100 e eu jogo a bolinha a 100, uma pessoa que está de fora vai ver essa bolinha a 200, certo? Só que na luz não é assim. Se eu ligo uma lanterna aqui, vocês vão ver a luz indo a 300 mil km por segundo. A pessoa de fora também vai ver a 300 mil km por segundo. Não vai ter essa soma da minha velocidade. Por isso que Einstein é Einstein, que ele que conseguiu descobrir isso na teoria da relatividade restrita. Isso é interessante. Vocês já ouviram falar que o tempo e o espaço, eles se dobram, né? Uhum. E como é que Einstein falou isso, né? Se a velocidade da luz é constante para todos os observadores, não importa como é que você está se movimentando, então, peraí, se a velocidade é uma razão entre o espaço e o tempo que eu percorro esse espaço, e a velocidade não muda, quer dizer que o tempo e o espaço, eles são mutáveis. Por isso, do tempo relativo. E o espaço que pode se dobrar. Para mais à frente, quando ele vai fazer a relatividade geral, aí ele coloca a gravidade no meio. Nossa, seria um outro programa, tá? Explicar isso. Mas, basicamente, é o seguinte, você não tem nenhum experimento que consiga diferenciar uma aceleração da gravidade. Então, por exemplo, aqui eu estou sentado, certo? Eu não estou flutuando nem nada, eu estou sentado, a gravidade gera uma força que faz com que eu fique sentado. Se eu encho esse copo com água e faço assim, a água vai cair, correto? Imagina que isso é um balde, mesma coisa, eu vou fazer assim, a água vai cair. Mas se eu encho esse balde, pego na alça e fico girando assim, concorda que a água não vai cair? Por quê? Por causa da força centrífuga. Então a água vai ficar repousada lá. É a mesma coisa que a gravidade. Por isso mesmo que em 2001, ou no próprio Interestelar, que você tem a nave que ela fica girando para emular uma gravidade artificial,
para que os astronautas possam ficar meio parados, como se tivesse uma gravidade agindo. Só que se uma aceleração ela é indiferente da gravidade, se eu ligo uma lanterna aqui, a luz vai demorar um tempo para chegar até determinado ponto. Se eu estou nessa estação rotatória, por exemplo, eu liguei a lanterna, antes da luz chegar aqui, a estação vai ter mexido um pouquinho. Então a luz vai bater um pouquinho abaixo da onde estava aquele ponto inicial. E se nenhum experimento pode diferenciar essa aceleração da gravidade, e a luz é afetada por essa aceleração, logo a luz também é afetada pela gravidade. Por isso, daqueles halos no buraco negro de Gargantua. Então, assim, não é uma coisa simples de explicar, isso que eu falei a forma mais chula possível disso. Mas olha só até onde o filme foi, né, para fazer uma história sensacional. Isso tem no Contato do Carl Sagan também, muito mais no livro do que no filme, mas realmente o Interestelar conseguiu trazer isso para o grande público. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Vocês Essa dobra agora no tempo. entenderam, né? Você ficou Ouvinte, claro. por que a gente teve que trazer o Gustavo para Especialista. explicar? Porque se fosse a gente, era pais e filhos o programa todo. E talvez falar sobre milho, né? Porque tinha um pouquinho de milho ainda na terra. Milho é bom, hein? Milho é legal, eu gosto. Muito bom, Gustavo. Muito bom mesmo trocar essa ideia com você, cara. Muito legal. Obrigado por toda a parte científica, técnica, cinematográfica, cultural e tudo mais que você trouxe aí. Sempre bom trocar ideia com você. Estávamos tomando um café esses dias aí, né? Poderíamos voltar mais vezes. Com E, certeza. cara, eu preciso te falar que eu adorei. Pra quem não Eba. sabe, A Era dos Mitos, quer falar um pouco, Gustavo? Bom, esse Era dos Mitos é uma antologia que saiu pela editora Alura há pouco tempo, e nessa antologia tem um conto meu chamado O Primeiro Café. Tem aí alguns contos meus rolando aí no mercado, aí, em algumas antologias. Se vocês tiverem interesse, é só caçar na Amazon, que tem eles separados, caso queiram. Tem esse O Primeiro Café, tem um outro chamado A Garrafa e a Fossa, que tem uma temática mais de terror das profundezas, e um outro mais recente, que é chamado O Advento Amarelo, uma homenagem que eu fiz ao universo do Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Tá tudo lá na Amazon, fiquem à vontade. Manda pra gente os links, Gustavo, a gente vai botar aqui na descrição. Fechado, então. Maravilhoso, muito bom. Cara, é escritor também, escreve bem. Talentoso, a gente falou. Eba, obrigado. O último café ficou lindo demais, O primeiro. É o último ou o primeiro? É o primeiro. O primeiro café. Depende Bota aí, em relação ao tempo que você tá vendo. Exatamente. Eu não posso falar muito mais, senão é spoiler, né? Sem spoilers, verdade, tá verdade. lindo, tá maravilhoso, tá poético a forma como você conta e fala com alguma parte muito profunda de cada um. Gostei muito, parabéns, Gustavo. Oba, muito obrigado, fico muito contente. Mais uma vez, Gustavo, muito obrigado mesmo por participar, de verdade. É sempre um prazer estar com você e você tá podendo vir aqui e falar um pouco com a gente. Pra gente é muito legal mesmo, agrega demais. E é só agradecer, né, Felipe? Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Deixar sempre o convite, a porta aberta aí pra gente gravar. Tanta coisa tem pra gente conversar ainda, tanto filme, tanta obra, tanto conceito. A gente não fala de música também, se você quiser, de conto. A gente tá sempre aqui, portas abertas. Pô, eu que agradeço, sempre adoro falar com vocês. Sempre um prazer. É isso, Muito mais um episódio do Não Era Uma Vez, hoje com o Gustavo. Qualquer coisa, deixa a sua sugestão aqui embaixo. Pode comentar o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente fale. E é isso, mais uma vez. Juntou. Valeu! Valeu.